O profeta Malaquias é o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então é fácil a gente achar, fica ali antes de Mateus, tá bom? Livro do profeta Malaquias. Antes da gente ler, permita só introduzir você sobre o texto. Semana passada a gente começou, lemos os 2 primeiros capítulos. E o que é o livro, o que é esse contexto? O contexto é um momento final do Velho Testamento ali, quando Deus está conversando com o seu povo. Uma conversa daquelas que é para rasgar o verbo mesmo, para colocar os pingos nos is, para que as coisas não fiquem subentendidas, mas que elas sejam bem entendidas. Eu vou chamar isso de DR, né? Então ele está discutindo a relação dele com o povo. Ele começa o livro dizendo: eu escolhi vocês, vocês são meus, eu sou pai de vocês, eu sou senhor de vocês, mas estou sentindo que a nossa relação está mal, a gente não está bem não. Então ele diz alguns motivos pelos quais ele percebe que a relação está má. Uma delas é, quando vocês trazem a oferta de vocês trazem um animal dilacerado. O animal dilacerado era o animal que estava lá no pasto, e vinha, sei lá, um lobo, vinha um urso, e pegava o animal, ficava aquele resto, aí a pessoa trazia para oferecer para Deus, né? Vocês trazem um animal coxo, um animal que não servia para nada, vocês trazem para mim, não, eu não quero isso não, né? Segunda coisa que ele fala, ainda nesse primeiro e segundo capítulo, a segunda coisa que Deus diz é: rapaz, quando vocês vão me servir, vocês ficam dizendo: que enfado, que canseira, não aguento mais não. Vocês estão insatisfeitos, estão murmurando, vocês não estão, parece, vibrando mais com a minha presença. Deus está abrindo o verbo, e a resposta que cada palavra de Deus traz, a resposta é mais ou menos a mesma. O povo sempre diz assim: não estou vendo isso não. Acho que é coisa da sua cabeça, Deus. A gente está bem, a gente está fazendo aqui o que a gente tem que fazer. Mais ou menos isso o contexto. No capítulo 3º e no capítulo 4º, Deus vai lá e abre o coração. Ele fala dos sentimentos dele. O que é que ele está sentindo a respeito dessa crise no relacionamento entre Israel, o povo de Deus, e ele mesmo, né? E é claro que isso se aplica em muitas questões a nós. Ainda falando sobre esse pano de fundo, sobre como é que é esse contexto, o povo de Israel tinha ido para o cativeiro, passar 70 anos na Babilônia, e eles saem de uma sociedade agrícola, uma sociedade rural, de pessoas que trabalham no campo com simplicidade, mas trabalham bastante, né, uma vida bem servil. Eles saem desse contexto e vão para a Babilônia. Babilônia é a grande Babilônia, aquela cidade suntuosa, uma cidade complexa. É como se eles tivessem saído de um sítio e de repente eles estão na grande cidade. E na grande cidade eles prosperam, eles têm conforto, tecnologia, eles começam a ver coisas que eles nunca tinham visto, beleza, estética, arquitetura, tudo isso mexe com os sentidos deles, com as percepções deles. Eles deixam de ser idólatras, porque eles estavam sendo politeístas, e eles voltam adorando um único Deus. Entretanto, no coração deles, eles mudaram. Antes, eles viviam servindo, aquela vida simples, de alguém que está para servir. Mas depois da Babilônia, eles agora buscavam um conforto. Eles não viviam mais para servir, mas eles viviam para ter uma vida boa. O objetivo, a proposta da vida era ter uma vida boa, conforto, status, riqueza, propriedade, recursos. Isso é a Babilônia. Isso é a Babilônia que a gente vai encontrar em Babel, lá em Gênesis 11, e essa é a Babilônia que a gente vai encontrar em Apocalipse 18, 19, ou seja, a Babel da Bíblia, Babilônia na Bíblia, é esse sinônimo de uma vida que busca o conforto pessoal, significância pessoal, relevância pessoal. Em vez de viver para servir, vive para ser servido, busca meios para
ser servido, para se satisfazer. Então, a discussão aqui de Deus com o povo é essa. Tudo bem, vocês agora dizem que são meu povo, vocês não têm outros deuses. Eu estou sentindo um coração de vocês distante. Vocês não estão mais vivendo para mim. Agora vocês vivem para si. Vocês vivem para ter uma vida boa e não uma vida para me servir. Esse é o ponto de discussão que está aqui na relação. Imagina um marido e uma esposa, Está lá, eles estão conversando, e aí o marido chega e diz para a esposa assim: estou sentindo você distante. E diz, mostra elementos. Nunca mais a gente teve uma relação, nunca mais a gente sentou para conversar, nunca mais a gente fez um carinho, nunca mais, sei lá, eu comprei um presente para você, nem você fez um aconchego em mim. Eu estou achando a gente distante. Aí a mulher fala: nada a ver, coisa da sua cabeça. Desse jeito, imagina essa conversa. É claro que quem está abrindo o coração vai se sentir ofendido, porque o outro está mostrando desprezo, desdém, com aquilo que está sendo colocado. E aí a gente chega nessa segunda parte, é quando Deus apresenta os sentimentos dele, por causa desse desdém, porque parece que o povo está dizendo assim: nada a ver, Deus, oxe, toca a vida, para com isso. Vamos lá, a partir do versículo 17, do capítulo 2, a palavra diz assim para nós: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. O que é que eles pensam? Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E também eles pensam que Deus, não tem juízo. Fala: onde está o Deus do juízo? Versículo 1 do capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Virá o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo do ourives, ou como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei eu testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor.
Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Amém. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de mim, na minha fraqueza, na minha incapacidade. Me ajuda, Senhor. Dá-me unção, dá-me capacidade, Deus, de poder falar a Tua palavra. Abençoa o Teu povo que aqui está, aqueles que porventura estão na internet também, que o Senhor abençoe e traga lucidez, iluminação. Faz a gente perceber a Tua voz, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deixa-me perguntar a você, irmão, como é que está a sua relação com Deus? Nós não somos herdeiros da Babilônia, mas nós vivemos num mundo babilônico, esse é o fato. Nós vivemos nessa tensão exata. Nós vivemos para ser servido ou vivemos para servir? Nós, quando trabalhamos, o nosso emprego, os cursos que fazemos, qual é o objetivo? Aonde queremos chegar com o nosso trabalho? Nós, quando constituímos família, qual é o alvo? Nós queremos ser felizes, aproveitar a vida, trabalhamos para quê? Para que tenhamos dinheiro para pagar as contas e também para alguns sonhos que a gente tem. Qual é o alvo? A conversa é sobre isso. A conversa de Deus com o povo é: eu queria me relacionar com vocês, vocês me querendo, não querendo as bênçãos que eu tenho para dar, mas querendo a mim. As bênçãos vêm, mas o problema é que a gente agora está assim. Vocês estão querendo as bênçãos, vocês querem uma vida boa, e vocês não querem mais a mim. Grande questão no cristianismo não é que Deus é contra o conforto, é que Deus interiorizou o conforto. Em vez de Deus gerar circunstâncias que tragam conforto para nós, Deus mudou o nosso coração, para que o nosso coração tenha conforto, tenha paz em meio a qualquer circunstância. Na verdade, Deus nos libertou do mundo, porque se a gente ainda vivesse tentando, precisando que as coisas funcionassem bem, a fim de a gente sentir conforto, a gente estaria escravo do sistema e do mundo. Como Deus pegou o conforto, a paz, e encheu o nosso coração com ela,
Então, na verdade, a gente está em paz a despeito do que for, da situação que for. Isso é a mensagem simples do cristianismo. E pessoas que estão em paz, no conforto do coração, é óbvio, elas estão satisfeitas, elas estão felizes, elas estão prontas para a vida. Mais que isso, elas são gratas, e por gratidão defina-se serviço. Ou seja, é porque eu tenho paz, é porque Deus já harmonizou por dentro a minha alma, que eu vivo para Ele, como uma retribuição, como um sacrifício vivo, como uma entrega, uma dedicação, uma consagração. É porque Ele já fez alguma coisa dentro de mim, que a minha vida é para Ele. O que quer dizer minha vida é para Ele? É o trabalho que eu faço, a família que eu tenho, a igreja que eu frequento, as coisas que estão para eu executar na vida, elas não têm mais o fim, a finalidade de me trazer conforto, mas eu as sirvo porque eu sirvo a Deus. Então aquele chefe chato que tem dentro do trabalho, aquela empresa que é injusta, que não paga com justiça o salário, aquela situação difícil dentro de casa, quando os filhos estão rebeldes, ou quando está havendo uma dificuldade no relacionamento marido e mulher, são instabilidades da vida, que se a gente não tem o cristianismo verdadeiro dentro de nós, a gente para de servir. A gente olha e fala assim, por exemplo, no emprego, eu vou servir quando ele estiver vendo, mas se ele não estiver me vendo, eu vou para a internet, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fingir. Por quê? Porque não é mais para Deus, é para o conforto pessoal. A mesma coisa na família, a briga está lá, sei lá, um desentendimento marido e mulher, e o cara fala assim, estou cansado, eu não quero mais nem saber. Por quê? Porque não é para Deus, é para o conforto pessoal. Com o filho a mesma coisa, com a igreja a mesma coisa. Ou seja, na igreja a quem servimos? Servimos ao pastor, nós servimos ao ministério, aquele grupo de pessoas que estão lá. Na verdade, nós servimos a Deus. Em qualquer área da vida nós servimos a Deus, porque já estamos com paz, já estamos com conforto, o conforto já tomou conta do nosso coração. Essa é a verdade, pelo menos essa é a verdade do cristianismo. O ponto que Deus está conversando com o povo é, onde é que foi parar a nossa relação? Então veja comigo, por favor, que Deus apresenta o primeiro sentimento dele, está aqui no versículo 17, veja que o texto diz assim, o mensageiro do Senhor, o Malaquias, fala assim, olha, Deus está sentindo um enfado por vocês. Essa palavra aqui poderia ser traduzida também por uma espécie de enjoo, é como se ele tivesse dizendo assim, eu não quero mais nem estar olhando para você, tá? O negócio está meio cansativo aqui, eu estou meio enjoado, eu não consigo olhar direito nos seus olhos. E ele vai explicar por quê. Quando ele diz isso, o pessoal fala, mas a gente tem enfadado o Senhor, por quê? Como assim? Aí Deus diz, veja, Deus não diz assim, por causa do que vocês estão fazendo, o que eles estavam fazendo, Deus já falou no capítulo 1 e no capítulo 2, agora é por causa do que ocupa a mente de vocês, o que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que eu sou injusto? Então vocês fazem a seguinte conta, a pessoa que enriquece, a pessoa que prospera na terra, aí essa pessoa está bem com Deus, essa pessoa então está na bênção, é assim que vocês pensam? Pois eu vou dizer para vocês que muita gente que é infiel a Deus, fica rica e não tem a bênção de Deus, tem riqueza, mas não a bênção de Deus. Nem sempre a pessoa que é rica, ela é abençoada por Deus. Mas esse era o ponto que estava na cabeça do povo, ou seja, pode fazer cambalacho, pode fazer corrupção, pode viver de qualquer jeito para adquirir o alvo. Qual o alvo? A riqueza, porque Deus pouco se importa. Na verdade, Deus não é justo. É isso que o povo está pensando, que Deus diz, ou seja, Deus fez um raio-x. Viva de qualquer jeito, desde que você alcance seus objetivos, porque Deus pouco se importa. Então vem a resposta de Deus. Dê uma olhada, por favor, o que é que está... Deus responde aqui do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 3. Volta aí seus olhos para a Bíblia. Veja a resposta. Logo no primeiro versículo ele diz assim, eu estou enviando um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Essa é a primeira parte da resposta. Para que esse problema nosso de relação se resolva,
eu vou mandar alguém que vai trazer uma mensagem, alguém que vai conversar sério com vocês a respeito disso. Esse mensageiro aqui é citado no capítulo 4 também, que ele vem na unção de Elias, que na verdade é João Batista, que está preparando o coração. Qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, muda a trajetória do coração. Em vez de você continuar vivendo, tentando fazer a vida funcionar para si, agora que você tem a vida funcionando dentro de você, viva para fora, servindo. Não troque as bolas, não troque os eixos. Essa é a palavra de João Batista. Ele está dizendo: primeiro eu vou enviar meu mensageiro que vai preparar o caminho. Depois a parte B da resposta, ainda no versículo 1, ele diz: de repente virá no seu templo, no templo do Senhor, virá o anjo da aliança. A expressão anjo da aliança, a palavra anjo é mensageiro, e a palavra aliança é pacto, é um trato, é um contrato que é feito com partes e com responsabilidades. Ele está dizendo: eu vou mandar para vocês um mensageiro para trazer o coração de vocês de volta. E quando o coração de vocês estiver de volta, em direção a mim de novo, então eu vou fazer um pacto. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? É mais ou menos assim: a gente está discutindo a relação aqui, e vocês estão assim, abusados. Eu vou dizer para vocês que aqui eu vou fazer. Eu vou mandar alguém que vai conversar sério com vocês, e quando o coração de vocês mudar, na hora que o coração mudar, a gente vai se casar. O anjo da aliança, aquele que traz a mensagem do pacto, aquele que vai fazer o pacto vingar, ser verdadeiro. Quem é esse anjo da aliança? É Jesus. Só que o povo não está entendendo o que ele está falando. O que Deus está prometendo para o povo é: eu vou tomar providência para que a nossa relação fique equalitária, fique boa, eu vou tomar providências. Mas quais são essas providências? A partir do versículo 2, ele começa a diz: quando eu vier, quem é que vai suportar? Na hora que eu começar a tomar as providências, quem é que vai suportar? Vocês dizem que eu não sou um Deus de justiça, que eu não estou nem aí para quem é corrupto, para quem é opressor, para quem faz, desde que seja rico está tudo bem. Pois agora eu vou dizer para vocês: vocês vão suportar quando eu vier? Porque eu venho para o templo. Veja que o juízo de Deus não vai primeiro para fora da igreja. O juízo de Deus vem primeiro para dentro da igreja, porque vem no templo a visitação, é no templo do Senhor. E aí ele está dizendo: vocês vão suportar? Por que ele está perguntando se vocês vão suportar? Quem é que pode suportar? Aí ele explica no versículo 2 e versículo 3, ele diz: porque quando eu comparecer, quando o anjo da aliança, ou seja, Jesus comparecer, ele vem como um ourives que limpa o metal, e ele vem como um lavandeiro que usa potassa, um sabão, para poder tirar as manchas da roupa. Ele vem para poder fazer limpeza, mas na casa do Senhor vai começar, não fora, mas na casa do Senhor, porque ele está se referindo à obra de Cristo, irmãos. E muitas vezes a gente não entende que o que aconteceu na obra de Cristo foi o juízo de Deus. Deus estava julgando e condenando o pecado do povo dele, da igreja, daqueles que se convertem. Ele estava purificando você, purificando o coração e purificando suas obras. Quando? Aonde? Quando Cristo está lá na cruz e está recebendo o juízo de Deus. É como um ourives que pega o metal, está lá o ouro, está lá a prata, ainda misturada com alguns outros metais. Então ele vai e põe debaixo do fogo, e aquele fogo termina queimando os metais que são menos preciosos. Eles ficam numa escória preta que é tirado enquanto o líquido, o metal está em líquido. É isso que ele está dizendo: eu vou purificar vocês, e vou tirar de dentro de vocês as pestes, as coisas que corrompem vocês, que destroem vocês por dentro. Mais uma vez ele está falando da obra de Cristo para dentro da pessoa e não para fora da pessoa. Versículo 4, ele diz: quando eu fizer isso, então vocês vão me oferecer uma oferta que eu vou me agradar. Porque, veja, versículo 5,
Veja o versículo 5, por favor, dê uma olhada, não fica olhando para mim não, veja aí na Bíblia, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, aí ele diz assim: porque quando eu chegar para vocês, eu chegar para fazer o juízo, eu vou ser a testemunha, ou seja, eu pessoalmente vou ver algumas coisas acontecerem. Ele diz: os feiticeiros vão voar, vão-se embora. Depois ele diz: os adúlteros também vão voar, vão embora. Depois ele diz: os que juram falsamente também voam. E depois ele corrige esse sistema de salário adulterado e injusto de alguém que tem dinheiro, mas não paga com justiça o empregado, que aqui ele chama de jornaleiro. Jornaleiro seria uma expressão falando do empregado que é bem subalterno daquele que ganha salário mínimo, ganha o mínimo possível. E ele está falando: olha, gente que segura o salário em vez de pagar com justiça, é ali pirangueiro e muitas vezes até maltrata, no sentido do salário, o seu empregado. Eu vou passar uma limpeza, eu vou ser testemunha da mudança que vai acontecer dentro do coração de vocês. Quando Jesus está falando a respeito dessas coisas, ele diz que é de dentro do nosso coração que procede a lascívia, o adultério, o assassinato, é de dentro do coração que procede a avareza, o amor ao dinheiro, e ele está dizendo que vai limpar, porque ele nos dá um novo coração. Essa é a obra de Cristo. Ele tira o velho coração, o coração de pedra, e põe um novo coração, um coração de carne, um coração sensível a Deus. O juízo de Deus que ninguém esperava, o juízo de Deus está sendo derramado lá em Cristo, lá na cruz. Aquele é o grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia é o dia do juízo do grande trono branco. Ao mesmo tempo que está acontecendo o juízo de nós, que somos salvos, nós estamos sendo purificados pela obra de Cristo, ao mesmo tempo estão sendo condenados todos os que não foram purificados. Naquele dia, o grande e terrível dia do Senhor está acontecendo. Essa é a resposta de Deus. Está dizendo assim: vocês dão um xoxo, vocês dizem: não estou entendendo o que você está falando, por que você está enfadado, por que você está não quer olhar nos olhos, o que está acontecendo, que distância é essa? Ele fala: é porque vocês estão sujos, e estão bem sujos, e eu vou limpar. Eu vou limpar para a gente ter um romance. Veja o versículo 6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não tenho condição de estar namorando você nessa sujeira que você está, não. Eu preciso limpar você. Então ele fala: eu não mudo, mas vocês são os filhos de Jacó. A referência a Jacó é que Jacó é um enganador, Jacó é aquele cara volátil, ou seja, Jacó assume o jeito que for para poder se dar bem. Ele está falando: vocês são filhos de Jacó, mas eu não mudo, e é por isso que vocês não são consumidos, porque eu tomo providência para reverter o quadro de vocês, porque senão a nossa relação era simples. Vocês estão pedindo juízo, era juízo que vinha, e era juízo sobre vocês, e não juízo sobre o mensageiro, o anjo da aliança, que faz a mensagem acontecer no coração de vocês. Uma vez dito isso, então Deus pega e faz uma proposta: vamos voltar para mim. Veja aí o versículo 7, ele diz: voltem-se para mim, e eu volto para vocês. Vamos entrar num acordo, sabe, aquela reunião de conciliação. Vamos parar com isso, vamos namorar, vamos resolver as nossas questões. Ele faz essa proposta aqui no versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês só fazem se desviar. Eu digo para vocês: vão por aqui, vocês vão pelos caminhos que vocês querem o tempo todo. Ele diz: então volta para mim, e eu volto para vocês. A ideia de voltar aqui não é práticas, é coração. É como se ele estivesse dizendo assim: para de querer viver, ou de viver para uma vida de conforto, volta a viver para mim. Que significa, em outras palavras, em vez de você viver para o conforto, viver para ser servido, viva para servir a Deus, sirva a Deus em qualquer lugar. Volta para mim, volta. E aí o povo diz: mas vós dizeis: em quê? Não estou entendendo não.
Não, o senhor está sendo muito, sei lá, pegajoso, o senhor está fazendo questão por nada, como se ele estivesse dizendo isso. Aí Deus vai lá e expõe porque é que ele estava meio enojado do povo. Isso aqui é intrigante, irmãos. Sabe por que eu estou meio enojado de vocês? Ele pergunta assim: um homem pode roubar a Deus? Pergunta dele. E aí a resposta: vocês me roubam. E então vocês dizem: roubamos? Em quê? Ele fala: no dízimo e nas ofertas, por exemplo. A conversa ficou tensa. Por que ela ficou tensa? Porque ele está dizendo: volta para mim, mas o povo está dizendo: vou voltar de quê? Então ele expõe o que é o âmago, o que é o coração dessa relação. Ora, para que queremos dinheiro, irmãos? Para que queremos dinheiro? Para que necessitamos de dinheiro? Não é justamente para construir através do dinheiro essa vida de conforto da Babilônia? Então Deus diz: tá, vocês estão dizendo que está tudo bem, eu estou dizendo volta para mim, volta a viver para me servir, e vocês dizem: em quê? Eu vou explicar para vocês. Sabe o que é que está acontecendo na nossa relação? Vocês são feitos Judas. Lembra de Judas, o discípulo de Jesus? Estava lá, junto com Jesus. Judas metia a mão no bolso de Jesus e tirava as ofertas que eram destinadas a Jesus. Ele tirava para si, ele roubava. Só que Judas roubava sorrateiramente. A palavra que é usada no original hebraico, essa roubará o homem a Deus, essa palavra aqui é assalto, a mão armada, com violência. É quando você humilha o outro, você fere o outro para tirar dele o que é dele. Essa palavra que é usada. Então Deus está dizendo assim: tá, você quer entrar nos pormenores? Eu vou explicar o que está acontecendo. É que de fato vocês não têm mais nenhum apreço por mim, porque vocês são, comigo vocês são traíras, vocês são traidores. Agora eu pergunto para você, qual o nível, qual o nível de capacidade que a gente tem de conviver com uma pessoa que é traidora? Uma pessoa que nos trai. Imagina um marido, uma esposa, um casamento onde um dos dois lados traiu o outro. Qual é a capacidade que eles ainda têm de ficarem juntos? Imagina um amigo, um outro amigo, e um trai o outro. Qual a capacidade ainda que eles têm de caminhar juntos? Essa é uma das ofensas mais radicais que a gente sente na pele. E Deus está dizendo assim: eu estou enjoado, eu estou meio enojado de vocês, estou enfadado, essa expressão que é usada lá. Eu não estou conseguindo olhar nos olhos de vocês, porque vocês são traíra. Como? Onde está isso? Eu vou mostrar para vocês. O que é meu, vocês não me dão. Meu dízimo, cadê? As minhas ofertas, cadê? Vocês não me entregam. Vocês tomam e juntam para vocês. Então, irmãos, veja, nesse contexto, dízimo não é nem o valor monetário, mas é a relação de fidelidade que está em jogo. Ou seja, quem é infiel no dízimo, na verdade não é a questão do dinheiro. Quem é infiel no dízimo, na verdade, é porque é infiel na relação com Deus. Não tem uma relação verdadeira, legítima e pessoal com Deus. É por isso que é infiel. Infiel no dízimo. Deus vai lá e acusa: vocês estão me assaltando quando vocês tiram de mim o que é meu. Meu dízimo é meu. Vocês não podem tirar. Bom, Deus acaba de dizer. Então ele diz, versículo 9, dê uma olhada por favor, versículo 9 ele diz: é por causa disso, dessa traição, é por causa dessa desonra, é por causa dessa roubalheira, vocês são amaldiçoados. Vocês que me roubais, a nação toda que me rouba. Ou seja, o povo todo, não eram só os sacerdotes, mas era o povo todo, estava vivendo nessa vidinha de o tempo todo viver para o conforto em vez de viver para Deus. O resultado disso na prática era que o dinheiro tinha se tornado para eles o valor mais precioso. E porque o dinheiro tinha se tornado o valor mais precioso, eles negociavam o dízimo e as ofertas, ou seja,
Não, nem a parte de Deus dava para dar. Por quê? Porque era para construir o meu conforto, era para construir o meu patrimônio, era para construir a minha vida, para construir a minha casa. Não é assim que acontece até hoje. Então a pessoa diz, eu não posso dar o dízimo, mas por que eu não posso dar? É porque está muito apertado o meu orçamento. Eu não posso dar o dízimo, porque agora eu estou tentando comprar uma casa própria. Eu não posso comprar o dízimo, porque e aí vai. E outros casos, como por exemplo, a pessoa vai e ganhou uma coisa grande, ganhou, sei lá, um recurso maior, e fala, eu não tenho como dar esse dízimo aqui, porque é muito dinheiro. Não tem a ver com Deus para a pessoa, tem a ver com o recurso em si. Não é mais uma relação com Deus, é uma relação com o objetivo dela. O objetivo dela é ter patrimônio, é ter recurso, é ter status, é ter conforto. É Babilônia. Então é com maldição que vocês são amaldiçoados. A ideia de maldição aqui não é nem que Deus mande pestilências, é que Deus simplesmente entrega esses crentes aqui, os judeus aqui nesse caso, Ele os entrega aos seus próprios desejos. Ele está dizendo assim, eu limpo vocês, eu limpo e purifico lá na obra da cruz de Cristo, mas vocês vão querer viver para os desejos de vocês, para as conquistas de vocês, eu deixo, vão lá, vivam. E o resultado disso é maldição, ou seja, a gente recolhe o fruto daquilo que a gente se dedica. Se a gente se dedica a Deus, a gente vive uma vida de paz, mas se a gente se dedica a gente mesmo, a gente termina vivendo uma vida frustrada e infeliz. Maldição. Veja que maldição aqui vem como fruto da infidelidade, que está demonstrada no dízimo. Essa infidelidade, essa traição. Segue ainda no versículo 10, ele fala, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Aí você fala, mas a casa do tesouro não é a igreja. Na verdade, a casa do tesouro era a tesouraria dentro do templo. Ou seja, não entrega isso para o sacerdote, não entrega isso para pastor, não. Você entrega isso para a tesouraria da igreja. E veja que o dízimo você não administra. Perceba, o texto está claro. Traga o dízimo todo. A melhor tradução, segundo alguns exegetas, não era todos os dízimos, mas era o dízimo todo para a igreja, para a tesouraria da igreja. Você não administra o dízimo. É claro, está a lição, é óbvio aqui a lição. Ele segue, ainda nesse versículo ele diz, para que haja mantimento na minha casa, então ele fala, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A maldição, fruto da infidelidade, e a bênção, fruto da fidelidade. Hernandes Dias Lopes, pregando sobre isso, ele fala, não é à toa que tem tanta gente vivendo endividada e vivendo seca de recursos financeiros por causa da infidelidade. A infidelidade que é revelada no dízimo, mas é uma infidelidade muito maior. As bênçãos estão frutos de uma fidelidade. Ele diz, me prova nisso. Na verdade só existem 2 textos na Bíblia onde Deus pede prova, diz assim, me prova. E esse é um dos textos, e nesse texto Deus diz assim, com todas as letras, me prove dando dízimo, para ver se eu não abençoo. Mas é o dízimo todo. Isso chama eu e você a fazermos conta. Tem gente que é comerciante, aí ganha lá, aquele negócio que eu vou chamar pingado, não quer dizer que é pouco não, mas é aquele negócio, todo dia vende um negócio, vende uma coisa ou outra, e ganha ali, como é que faz? Faz conta, é o dízimo todo, faz a conta, para e vê, isso vai organizar você e vai organizar seu coração, porque muitas vezes a gente está desmantelado nessa vida financeira, justamente porque a gente não para fazer conta, a gente vai nesse negócio assim, vai sendo levado pelas nossas próprias necessidades, a gente usa a palavra necessidade, quando muitas vezes só é desejo. Então traga o dízimo todo. Me prove para ver se eu não vou abençoar. Me prove.
eu abro as janelas dos céus, eu abençoo vocês. Eu não tenho dúvidas do quanto Deus abençoa quando a gente é fiel a Ele. Deus chama a gente para ser generoso, que é mais do que simplesmente dar o dízimo, porque o dízimo, como ele está dizendo, é dele, a gente não pode nem roubar dele, assaltar, mas Deus chama a gente para uma coisa muito maior, que é para ser generoso, é para a gente estar ativo e perceptivo a respeito das demandas e necessidades que uns e outros têm, a fim de sermos instrumentos de Deus para abençoar um missionário, abençoar uma obra, sei lá, que Deus está chamando a gente para poder dedicar com recursos. E isso não tem a ver com dízimo, isso tem a ver com ofertas. Me provem nisso, veja se eu falho, eu vou derramar bênçãos sem medidas. Então ele está dizendo, existe um estilo de vida que amaldiçoa, existe um estilo de vida que abençoa. Depois ele fala, por causa da fidelidade de vocês, versículo 11, eu vou repreender o devorador que arrasava com a lavoura, está falando aqui de gafanhoto mesmo, que consome o fruto da terra, e também vou fazer a sua produção, em vez de estéril, ela frondosa, ela vai dar muitos frutos. Eu vou reverter o quadro. É como se Deus dissesse assim, eu sei de onde é que as coisas podem chegar para você, eu sei. Mas enquanto você estiver buscando uma vida de conforto, enquanto você estiver buscando uma autopromoção, você está vivendo uma vida de maldição. Na hora que você vive fidelidade a mim, eu cuido de você. Eu cuido. Aí ele apresenta um novo sentimento, um outro sentimento agora, no versículo 13, ainda falando da relação, versículo 13, ele fala, as vossas palavras foram duras para mim. Estou finalizando, irmãos. Vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então ele explica, vocês dizem que é inútil servir ao Senhor, eles dizem, que adianta a gente ter uma vida piedosa, assim, esforçada, adiante de nada. Versículo 15 ele diz, na verdade a gente acha que quem é feliz são os soberbos, os que cometem impiedade, os que prosperam. Mais uma vez a resposta de Deus é, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou fazer, e eu vou consertar essas coisas. Ele diz aqui no versículo 18, por favor dê uma olhada no versículo 18, ele diz, então vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o quê? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então veja que justo e perverso, na linguagem de Malaquias, justo é quem vive servindo a Deus, e o perverso é quem não serve a Deus. E aqui está a relação que está o tempo todo sendo provocada. No final, então ele traz uma proposta, veja a proposta qual é, por favor. Capítulo 4, versículo 4 a 6. Ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que eu entreguei lá em Horebe, que são estatutos e juízos, está vendo aí o versículo 4? Ou seja, são regras, é o pacto escrito, os termos do pacto. Aí ele diz, versículo 5, eu enviarei um profeta Elias, ou seja, eu vou mandar de novo o precursor, aquele mesmo que ele falou anteriormente, por isso eu não preciso demorar, eu vou mandar o precursor, antes que venha o dia de Cristo, vou preparar o caminho de vocês. E aí ele diz, esse Cristo, esse dia terrível, o dia em que Cristo foi julgado, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha mais e fira a terra com maldições. O que ele está dizendo é, o sacrifício de Cristo converte o coração dos filhos aos pais. Só que no começo do texto, capítulo 1, Deus diz assim, eu sou pai, vocês são meus filhos, então por que vocês não me honram? Eu sou Senhor, e vocês são os servos, então por que vocês não me servem? Está logo no começo, agora ele está fechando o ciclo de conversa. Ele está dizendo, eu sei que vocês não vão resolver, mas eu vou resolver por vocês, eu vou tomar a providência, e quando o grande e terrível dia do Senhor, na cruz de Cristo acontecer, e Ele purificar vocês,
então o coração de vocês volta para mim, e o meu coração vai estar com vocês. O coração do pai para os filhos e o coração dos filhos para o pai. A relação está reintegrada, está refeita, a partir de onde? A partir da cruz. Isso me faz perguntar para mim, claro, já foi a primeira coisa que eu fiz, foi perguntar para mim mesmo, para quem eu estou vivendo, meu esforço, minha dedicação, meu suor, é para quê? É para construir um patrimônio, é para ter riqueza, é para ter status, é para ter relevância, é para ter importância, é para quê? Bom, dito isso, a resposta é: quero viver para Deus, mesmo falhando, mas eu quero viver para Deus. Se eu quero viver para Deus, então por que não me converto a Ele? Porque eu não digo: Deus, usa-me, me usa aqui na igreja até me esgotar, mesmo que não tenha recompensa, e mesmo que não tenha ganho efetivo, me usa. Mas também em casa, mesmo quando chego saturado, cansado, às vezes com a cabeça doendo, está lá aquela pilha de louça para lavar, vai lá e lava, me usa, Senhor. Aquela conversa difícil que tem que ter com o filho, me usa, Senhor. Aqueles acertos de conta que tem que ter, às vezes com um conta ou com outro, me usa, Senhor. No trabalho, me usa, Senhor. Converta-se ao Senhor e Ele se converterá a você. Porque o que Jesus fez lá na cruz foi isso, a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Vamos orar, chamar o pessoal do louvor, pode vir para cá. Vamos dedicar a Deus. Tem coragem de dizer: Deus, Senhor, toma minha vida, me usa para a sua glória, me use, por favor, não me deixe perder o rumo, não me deixe perder o sentido, me usa para a sua glória. Vamos ficar de pé para a gente orar. A gente vai orar, depois que a gente orar, vou impetrar a bênção, e é claro, você já pode sair, a gente canta aqui a música, mas antes de você sair, até para talvez pôr minimamente em prática essa conversa que a gente teve aqui do sermão, abrace algumas pessoas, mostre carinho, mostre amor, mas diga para Deus de verdade: Senhor, me use. Quem sabe você pode ser usado aqui hoje para abençoar alguém, trazê-la para Cristo, fortalecer a fé, animar. Quem sabe quando Deus quer usar você hoje, aqui, já, agora, mas também a vida toda. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva, eficaz, cortante, mas também saradora, restauradora, fortalecedora. Deus, eu digo para o Senhor, já disse hoje, mas volto a dizer diante da tua palavra: usa-me. Usa agora, usa qualquer dia, usa o tempo todo, Deus. Usa os meus irmãos aqui e irmãs. A gente está aqui como teu povo, como igreja, a gente agora diz para o Senhor, falando a uma só voz: Deus, nós estamos aqui para te servir. Por favor, faça bom uso de nós, traga glória ao seu nome, não nos deixa prevaricar, nem perder o caminho, Senhor. Nos encontra, nos abençoa, nos fortalece. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. No nome de Jesus, amém.